Estamos de volta para dar sequência à análise dos princípios do processo penal. Só recordando, a gente está fazendo aquela análise à luz de um tripé que sustenta a teoria geral, conceitos de ação, jurisdição e processo. Já falamos da ação, já falamos da jurisdição e estamos tratando do processo. E do processo nós já vimos em aulas anteriores o princípio do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência, a ideia do indúbio pro réu e da não autoincriminação. Na aula de hoje vamos dar sequência trabalhando o princípio da publicidade do processo. A publicidade ela vai aparecer na Constituição pelo menos em dois momentos diferentes no texto constitucional. Um no artigo 5º, que trata de direitos e garantias do cidadão, e um no artigo 93, que trata do Poder Judiciário. E os dois dispositivos se complementam. Diz o artigo 5º, no seu inciso 60 da Constituição, que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Então fala em intimidade e interesse social, dois critérios. No artigo 93, no seu inciso 9º, nós vamos ter o texto dizendo: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Então a regra é a publicidade. E fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, de novo, intimidade e interesse público, é um binômio, Veja, esse princípio da publicidade é uma conquista histórica, Se a gente for retomar historicamente, assim, em tempos mais antigos, na Idade Média, mesmo na modernidade, nós temos ali vários momentos, processos sigilosos, onde sequer o réu tinha acesso à informação do processo que tramitava contra ele, quem dirá o resto da população. A partir da Revolução Francesa é que se introduz a ideia de publicidade. Se nós olharmos lá na Declaração dos Direitos do Homem, está lá presente a ideia de uma accountability, de uma prestação de contas, que os órgãos públicos devem prestar contas à sociedade. E dentro desse contexto a gente enxerga ali o embrião de um princípio que organiza-se sob a ótica da publicidade. A ideia é de que os atos processuais sejam públicos para que não apenas o réu, como é muito importante, saiba o que está acontecendo no processo, mas também a população em geral. E aí se possa estabelecer um controle externo do Poder Judiciário feito pelo povo. O povo tem que saber como é que a sua justiça está sendo feita. E por isso a publicidade ganha em importância a ponto de aparecer em dois momentos da Constituição brasileira, até mais de dois, se a gente fosse levar em conta, por exemplo, o artigo 37 da Constituição, que fala que a administração pública terá como norte, dentre outros princípios, também a publicidade. Então a publicidade ela realmente passa a ser algo que garante ao cidadão a possibilidade de fiscalizar e verificar como o judiciário está se comportando e se conduzindo. A gente vê, inclusive, isso estampado nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, que hoje são televisionados, para dar uma maior publicidade ainda. É claro que o avanço da tecnologia, o fato de que as notícias hoje se dão em tempo real e proliferam de forma muito rápida, sem muito controle, não apenas por órgãos de imprensa, mas também nas redes sociais, faz com que a gente tenha que ter hoje também algum cuidado com a ideia de publicidade, porque aquilo que é uma garantia do cidadão pode também ser transformado numa situação de prejuízo ao cidadão, quando isso se verifica muito facilmente, quando a imprensa passa a dar uma atenção diferenciada para um determinado caso, transformando aquele caso numa espécie de narrativa própria da imprensa. Isso é muito perigoso, principalmente casos que vão a júri, onde o julgamento é popular. Você pode ter uma influência midiática sobre o processo de julgamento. Isso vai se dar toda vez que você perceba que a imprensa deixou de apenas noticiar o caso e ela está explorando o linguajar jornalístico, fazendo render a notícia, entrevistando especialistas, querendo ouvir opiniões que adicionem algo ao tema que está sendo debatido. Toda vez que a imprensa vai além, ela, de certa forma, ela extrapola um pouco os limites da notícia. Isso pode ser um fio condutor a um modelo de publicidade que mais prejuízos cause do que garantias, em relação ao acusado.
Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tivemos casos famosos em que essa publicidade exacerbada destruiu vidas, né? O famoso caso da escola base, né, em São Paulo. Se noticiou que o sujeito era culpado, a imprensa deu essa notícia de forma já a pré-estabelecer uma culpa, quando depois se verificou não tinha elementos suficientes para fazer uma imputação. Então a gente tem que ter muito cuidado hoje num equilíbrio que deve existir a publicidade. Ninguém deve cercear a imprensa de noticiar fatos. É importante que se saiba o que está acontecendo. A notícia é fundamental. Agora, a exploração sensacionalística de fatos, né, a exploração midiática de fatos, isso deveria ser objeto de uma autocensura, de uma autorregulação da imprensa. E a gente deveria refletir melhor no equilíbrio, né, da liberdade de imprensa e o interesse das pessoas de serem preservados e não serem previamente condenados pela mídia. Então é um equilíbrio delicado que deveria existir. Mas não há dúvida de que a publicidade é uma conquista histórica em termos de garantia do cidadão num primeiro momento. Então a ideia é que a gente preserve a publicidade dos processos, salvo nos casos em que isso possa atingir a intimidade ou o interesse social, o interesse público possa estar em jogo. A própria Constituição, num determinado momento, ela restringe a publicidade quando ela fala, curiosamente, até do júri. E eu digo curiosamente do júri porque o júri ele simboliza o que tem de mais visível e concreto, até no plano físico, né, em termos de publicidade, porque o júri costuma ter uma estrutura física de plateia, costuma ter um anfiteatro no tribunal do júri, né? Você convida o povo para julgar e convida o povo para assistir. Não é à toa que tem aquela estrutura toda de plateia. É para dar a maior publicidade possível. E aí você tem no júri, então, a ideia máxima da publicidade, porém, diz a Constituição, no artigo 5º, 38, assegurado o sigilo das votações. A ideia aqui é que, no momento que o jurado vai votar, eu garanto a ele um sigilo, para evitar uma possível pressão que ele possa estar sofrendo lá fora, eventualmente, né? Então, a ideia da publicidade norteia o processo. Eventualmente, numa ou noutra situação, eu posso impor um sigilo para preservar, inclusive, o julgador aqui, né? Normalmente eu quero proteger ou preservar o réu ou a vítima. No caso do réu, você tem situações nas quais eu posso ter dentro do processo elementos que exponham a vida privada do réu para além daquilo que interessa para o processo. Por exemplo, toda vez que num contexto de investigação você tem uma interceptação de comunicação telefônica, onde eu gravo as conversas que o réu teve ao telefone, eu gravo conversas que interessam ao caso e eu gravo outras conversas que não têm nenhuma relação com o caso e, no entanto, estão lá documentadas no processo. De repente o sujeito está conversando lá com a namorada, uma conversa mais íntima, e eu não tenho nada a ver com aquilo. Só que aquela informação está dentro dos autos do processo. Então, se eu trouxe para dentro do processo dados que extrapolam o que interessam ao caso, eu devo impor um sigilo para preservar a intimidade do réu. E o mesmo vai acontecer nas quebras de sigilo bancário e quebra de sigilo fiscal, por conta das situações que envolvem as informações bancárias e fiscais que extrapolam muitas vezes aquilo que interessa para o caso. O mesmo vai acontecer também no contexto de uma colaboração premiada para defender o interesse do colaborador. Na lei 12.850 você tem alguma regra nesse sentido, inclusive reforçada agora com o pacote anticrime. Quando a gente for falar de investigação até, eu vou trabalhar mais com essa questão da publicidade sob a ótica da investigação. Tem ali algumas questões que são importantes que a gente debata, eu vou deixar para a gente tratar isso lá. Aqui nós vamos focar no processo, que é fase posterior ao exercício da ação. Vamos deixar a fase pré-processual para tratar no momento mais oportuno, certo? Então, o princípio do processo, quer dizer, de um modelo e de um momento posterior ao exercício da ação e do recebimento da denúncia. Certo? No plano infraconstitucional, há uma regra no 792 do Código de Processo, que reforça tudo o que diz a Constituição, dizendo que as audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos, se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça, que servir de porteiro em dia e hora certos ou previamente designados. Parágrafo 1º. Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem,
o juiz ou o tribunal, câmara ou turma, poderá, de ofício ou requerimento da parte do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Então a regra é a publicidade, mas se começar a haver muito tumulto, que pode acontecer, né? Principalmente em caso de júri, às vezes tem uma comoção, às vezes a população está lá revoltada, já está com palavras de ordem, gritando, enfim. Se houver uma situação como essa, o juiz, no seu poder de polícia, nos termos do artigo 792, pode impor limites de acesso sem que isso retire a publicidade, né? É uma publicidade mais restrita, de repente pode até transmitir, hoje com a tecnologia que nós temos, né? Transmitir isso em tempo real via enfim, videoconferência ou coisa do gênero, certo? Mas há aqui um regramento, então, que complementa a Constituição, como tem também um outro regramento no mesmo Código de Processo Penal, tratando especificamente da vítima, no artigo 201. Isso aqui foi introduzido em 2008 no Código de Processo. Até 2008 a vítima não tinha assim, uma grande atenção na legislação processual penal. Ela ganha uma nova roupagem em termos de regramento com a reforma de 2008 e com a introdução do parágrafo 6º aqui, que diz que o juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, vai um pouco além até da intimidade, honra e imagem do ofendido é a vítima, né? Podendo inclusive determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito, para evitar sua exposição aos meios de comunicação. Então é muito comum que o juiz tome esse cuidado de preservar a intimidade e a vida privada da vítima nos crimes, por exemplo, de natureza sexual. Se a vítima já sofreu uma violência sexual e passou até por um processo, de certa forma, de revitimização, tendo que reviver tudo aquilo, contando, né, o que viveu num depoimento em juízo, e isso foi gravado, tornar pública essa declaração faria com que a vítima fosse mais uma vez vitimizada, e não há necessidade de se fazer isso. Por isso é preciso ter um cuidado aqui nos crimes que envolvem violência sexual, como também nos crimes que envolvem vítimas, crianças e adolescentes, porque aqui entra daí toda a doutrina de proteção integral à infância e juventude, também vinda da Constituição, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, preservação da imagem da criança e do adolescente. Então são situações nas quais o juiz deve ter o cuidado de estabelecer um limite ali em termos de publicidade e preservar o sigilo para garantir a intimidade, a vida privada, a honra e até a imagem do ofendido. Essa questão até intimidade e vida privada, acho que ela fica melhor compreendida quando a gente invoca aqui a teoria dos círculos concêntricos em torno da personalidade, né? Nós temos uma teoria que constrói a ideia de que nós temos personalidades, a nossa personalidade é protegida em 3 esferas diferentes, concêntricas, né? No plano mais protegido de todos, aqui no centro, está justamente a intimidade. E a intimidade o que é? Aqueles teus segredos que ninguém precisa saber, né? A tua opção sexual, enfim, o teu sentimento afetivo por alguém, coisas que dizem respeito a você. Esta é a esfera mais protegida de todas, a intimidade. Num segundo círculo, um pouco mais afastado do centro, nós temos a vida privada. A vida privada já são as tuas relações próximas com a tua família, né, as conversas que você tem, por exemplo, no almoço de domingo na família, com os teus amigos, já não é coisas que dizem respeito apenas, tão somente a você. Bom, a vida privada, ela pode ser preservada, mas ela é menos protegida do que a intimidade. E já a vida pública é a terceira esfera, né, é a menos protegida de todas. Se a gente lembrar, por exemplo, como costumam ser as faculdades de direito, privadas principalmente, por questões de segurança, elas costumam ter câmeras de vigilância nos corredores, não sei se já repararam nisso. Essas câmeras de vigilância nos corredores, elas filmam tudo o que acontece ali. Dentro da sala, no entanto, você não tem uma câmera filmando. O ambiente dentro da sala é mais protegido do que o ambiente no corredor. Poderíamos dizer, e que pese essas divisões aqui não sejam muito claras muitas vezes, né, que dentro da sala estaríamos na esfera da vida privada e no corredor na esfera da vida pública. Imagens gravadas no corredor, imagens gravadas no ambiente de uma farmácia, quando você entra numa farmácia ou num supermercado, ou coisa do gênero, que há câmeras de vigilância, elas não são imagens que devam ser
protegidas de trazer para dentro do processo, uma vez trazidas para dentro do processo, porque elas dizem respeito à vida pública. O que a Constituição protege é a intimidade. O Código até estende um pouquinho para a vida privada, no caso das vítimas, como a gente viu agora há pouco. Mas o texto constitucional fala na proteção da intimidade. Então, intimidade é a mais protegida de todas. Se vem um dado para dentro do processo que envolve a intimidade, o processo tem que se tornar sigiloso. Se vem um dado para dentro do processo que envolve vida privada, como regra, não há por que ficar sigiloso, salvo se houver um interesse de proteção da vítima. E a vida pública vindo para dentro do processo, não há por que se impor um sigilo, a regra é a publicidade. Bom, vamos avançar para um próximo princípio, que é o princípio da celeridade ou da razoável duração do processo. Então, celeridade e razoável duração do processo foram introduzidas na Constituição posteriormente à Constituição até, né? Isso é da Emenda Constitucional 45, que introduziu o inciso 78 no artigo 5º da Constituição, não é da redação original, dizendo que a todos, no âmbito judicial ou administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É um sonho de consumo, né? A ideia de que o processo seja célere. A gente até ganhou muito em celeridade nos últimos tempos por conta da tecnologia. O processo eletrônico, nos estados em que já estão implantados os processos eletrônicos na sua grande maioria, a gente já percebe nitidamente uma celeridade muito maior no trâmite dos casos, né? Por exemplo, no estado do Paraná, que a partir de 2018 foi também informatizado os processos em segundo grau de jurisdição, como eu acompanho no cotidiano dos processos, a gente percebe uma aceleração bastante significativa. Até 2018, quando os processos ainda eram físicos, o tempo médio de julgamento, por exemplo, do embargos de declaração no Tribunal de Justiça oscilava, mas em média alcançava às vezes até 6 meses para julgar um embargo de declaração. Muita burocracia, né? O processo físico ele tramita mais lento, ele sai daqui, tem que alguém levar lá, ele vai levar no Ministério Público, depois tem que pegar e levar de novo no tribunal fisicamente, só isso aí já perde-se muito tempo. Com o processo eletrônico, os julgamentos de embargos de declaração têm demorado 1 semana, 10 dias, 15 dias, acelerou bastante o ritmo, né? Atendendo um comando constitucional, inclusive, a tecnologia facilitando a tramitação e a celeridade. É verdade que o volume que nós temos de processos hoje muitas vezes não permite dar vazão naquele modelo, naquele ritmo que seria desejável, né? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem julgado em média 100.000 processos ao ano. É quase impossível se a gente lembrar que o Supremo é composto por 11 ministros, se a gente lembrar que o ano tem 365 dias, e que se a gente lembrar que desses 365, só mais ou menos 255 é que são dias úteis, sem levar em conta férias ainda, né? E pega aí 100.000, divide, né, por 11, divide por 255 e desconta férias e vai ver como é difícil dar o ritmo necessário que nós teríamos que ter para atender o comando constitucional. O Código de Processo até teve uma reforma em 2008, que, visando atender esse comando constitucional, disse que a instrução probatória, nos casos do rito comum ordinário, devem estar encerradas em 60 dias. E no rito sumário, em 30. E no júri, o júri é mais moroso, então em 90. Chega a ser até cômico, se não fosse trágico, né? A gente sabe que eles demoram muito mais tempo do que isso, normalmente. É uma intenção do legislador boa, claro, mas que se não for investido dinheiro, né, na estrutura do Poder Judiciário para dar mais celeridade, não vai funcionar na prática. De qualquer forma, tem uma regra lá dizendo, olha, a instrução processual tem que estar encerrada no rito ordinário em 60 dias, e no rito sumário em 30, e no júri em 90. E se não tiver encerrado? Bom, a princípio não tem uma consequência, salvo o caminhar para a prescrição, né? A própria prescrição, a ideia de que o esgotamento num determinado prazo faz com que o Estado perca o interesse no exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória, em alguma medida atende o comando constitucional de celeridade e razoável duração do processo. Nós temos também consequências, e já tínhamos até antes mesmo da
da emenda constitucional que introduziu esse dispositivo, alguma construção teórica e jurisprudencial em torno da questão da prisão preventiva e do excesso de prazo para réus presos preventivamente. Nós já tínhamos uma construção que eu estou chamando aqui de uma jurisprudência clássica, entre aspas, né? Porque ela é um pouco mais antiga, que trabalhava com 81 dias como prazo limite para eu encerrar a instrução probatória, mantendo legalmente o réu preso preventivamente. Se extrapolasse 81 dias, bom, o extrapolamento dos 81 dias caracterizaria excesso de prazo, consequência, ilegalidade, consequência, relaxamento da prisão, que significa dizer tem que soltar o sujeito por excesso de prazo. Tivemos uma reforma no Código em 2008 que muda os ritos. E aí alguns autores sugerem um prazo de 86 dias na somatória dos novos prazos. Ou, se a gente somar também os tempos de intimação, pula para 105 dias, ou para 107, dependendo do rito. E no caso do tráfico de drogas, 252 dias, que é a somatória dos prazos da lei de drogas, que tem um rito diferente, contado em dobro por força do artigo 10 da lei dos crimes hediondos. Então se conta em dobro o prazo no caso do tráfico de drogas, o que dá 252 dias. Então eu posso manter legalmente preso o sujeito ou por 81 dias, na jurisprudência mais antiga, por 86 ou 105 ou 107, dependendo do rito, ou por 252 dias, se for um caso de tráfico de drogas. Enquanto eu estiver dentro desse prazo, eu não caracterizei um excesso e a prisão é legal. Extrapolei esse prazo, excesso de prazo, ilegalidade, constrangimento ilegal, relaxamento, que significa dizer põe em liberdade. A mesma jurisprudência antiga também construiu alguns entendimentos dizendo que esses prazos aqui, que não são previstos em lei, né, têm algumas mitigações, ou seja, permitiriam o extrapolamento destes prazos, não caracterizando o excesso de prazo. Quais são as construções que a jurisprudência fez? Sumuladas, inclusive, né? Súmula 21 do STJ diz que uma vez pronunciado o réu, está tratando do rito do júri, né? Pronúncia é aquela decisão no meio do rito que submete o réu ao julgamento em plenário. Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução. A súmula 52 vai na mesma linha para o rito comum ordinário. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. E a súmula 64 diz que não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução se provocado pela defesa. Se foi a defesa quem ficou pedindo para adiar atos porque o advogado de repente estaria viajando naquele dia e o advogado então pede para adiar a audiência, o juiz adia e por conta disso dá o excesso de prazo, se a culpa é da defesa, o réu que suporte o excesso de prazo de acordo com a jurisprudência. Claro que tudo isso aqui também não é matemático, né? A própria jurisprudência do Supremo, depois que veio o texto constitucional, passou a dizer que eu não considero um excesso de prazo quando extrapolo aqueles prazos construídos jurisprudencialmente diante dessas situações, mas desde que se observe uma, aspas, razoabilidade, que ninguém sabe muito bem o que é, né? É uma palavra coringa, assim, né? Quanto tempo a mais eu posso tolerar que o sujeito fique preso sem ter uma sentença definitiva? Ah, o tempo razoável necessário para encerrar a instrução. Veja, razoabilidade aqui é uma palavra em aberto. A gente vai ver casos na prática em que passado um mês o tribunal entende como não razoável e manda soltar. Ou passado 2 anos, o tribunal diz, não, mas aqui ainda é razoável e manda prender, manda manter preso. Não há um critério muito lógico aqui, muito claro, né? Nós também tivemos uma mudança recente no Código de Processo Penal que exige que de 90 em 90 dias o juiz reavalie a necessidade da prisão, justamente para tentar estabelecer alguns limites no que diz respeito à celeridade e a razoável duração do processo para réus presos. Certo? Então essa é a abordagem que nós faríamos na aula de hoje. Nós damos sequência ainda aos princípios do processo na nossa próxima aula, tratando de uma discussão bastante complexa, que é a discussão em torno da verdade no processo penal. Por hoje é isso, muito obrigado, até a próxima.